Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você esteja assistindo. Eu sou o Israel Caio e esse é o canal História e Esporte. Hoje eu estou num canto diferente aqui, minha filha me expulsou do quarto dela, que eu geralmente uso como estúdio, mas de qualquer forma vamos fazer uma gravação aqui bem interessante. Tema de hoje, gente, hoje vai dar polêmica, hoje vai ser complicado. Piquet versus Senna, os dois maiores pilotos do automobilismo brasileiro da história. Vamos fazer primeiro, vamos dividir no caso a história dos dois em dois setores. Primeiro, a rixa pessoal entre os dois, os motivos que os dois tinham para ter rixa, os problemas que eles tiveram e até os bons momentos que depois eles vieram a ter. E também um comparativo basicamente numérico, até para não ser injusto, entre os dois pilotos, com argumentos, obviamente, para que saibamos, ou que pelo menos cada um tire sua conclusão de quem foi o melhor dos dois, né? Aí é pessoal de cada um. Primeiro, né? Nelson Piquet, ele é tricampeão do mundo nos anos de 1981, 1983 e 1987. Os dois primeiros títulos ele conquistou pela equipe Brabham, comandada pelo Bernie Ecclestone, que depois foi chefão da Fórmula 1. O título de 87 ele foi conquistado na Williams, a equipe inglesa que não é a Williams de hoje, que só briga pelos últimos lugares. Era na época o melhor carro, disputando inclusive contra um piloto inglês, o Nigel Mansell, tendo inclusive menos vitórias que o Nigel Mansell naquela temporada de 87, e mesmo tendo menos vitórias, conquistando o tricampeonato mundial. Senna também é tricampeão mundial de Fórmula 1. Só que no caso Senna é campeão em 1988, ele é campeão no ano de 1990 e é campeão no ano de 1991. Todas pela equipe McLaren, com o motor da Honda dando suporte e dando apoio. A questão, vamos começar primeiro pela rixa dos dois. Primeiro, os dois nunca tiveram uma rixa por disputa de campeonatos. Uma ou outra corrida, teve aquela famosa ultrapassagem de Piquet em Senna, ainda com Senna na Lotus, o X que o Piquet deu lá na Hungria, se não me engano. Mas assim, isso foram corridas esporádicas. Senna e Piquet nunca disputaram um título de campeão mundial. Piquet, no caso, teve seu auge até 1987, quando ele conquistou seu tricampeonato mundial, enquanto Senna ainda estava começando na Lotus, na Toleman em 84 e na Lotus, que ele fez até um grande campeonato, foi terceiro colocado no ano de 87, que garantiu a vaga dele na McLaren. Então, depois de 87, o que ocorreu com o Piquet? O Piquet sofreu um grave acidente na curva Tamburello, a mesma curva que tirou a vida do Ayrton, em 1987, e segundo o próprio Piquet, ele perdeu grande parte da visão periférica, que é essencial para um piloto. E o Nelson, no caso, desde então, ele começou a entrar em declínio na carreira de piloto de Fórmula 1, né? Correu por equipes menores, saiu da Williams, foi correr por equipes menores, correu na Benetton, conquistou até algumas vitórias, mas depois de 87 não foi mais o piloto que era antes, não foi mais o piloto que disputava títulos como anteriormente era. Senna, por sua vez, ele aparece como um piloto competitivo, ou seja, que disputava campeonatos exatamente no ano seguinte, em 1988, quando ele vai para a McLaren com motor Honda. Ou seja, enquanto um estava em declínio, o outro estava em ascensão. Então, essa briga deles dois nunca foi na pista, ou pelo menos nunca foi por uma disputa de campeonato. Nunca foi dentro das pistas pela disputa de campeão do mundo. Essa briga deles é mais por um caráter pessoal. Tudo começou, diz a lenda, né? E aí a gente não pode afirmar com certeza isso, que Senna, na passagem de 83 para 84, Senna estava em busca, ainda garoto, de uma equipe para correr. E apareceu uma chance dele ser segundo piloto na Brabham, equipe de Piquet, que inclusive em 83 tinha sido campeão com Nelson. E que, segundo Ayrton, o Nelson ele foi lá e vetou a entrada de Ayrton na equipe, ou seja, ser um segundo piloto, dois pilotos brasileiros correndo pela Brabham. Essa história, Senna morreu acreditando ser verdadeira.
Mas essa história até hoje é negada por Nelson Piquet. Sempre que ele é perguntado, ele é negado. Inclusive ele fala que o Bernie Eccleston era quem mandava, ele era só um funcionário, que jamais o Bernie Eccleston ia aceitar a opinião de um veto de um funcionário dele, e que foi escolhido, no caso, um piloto italiano. Agora me falha até o nome desse piloto italiano para ser o segundo piloto da Brabham, porque havia o patrocinador italiano quem dava grande parte da verba da equipe naquele período, né? Naquele período. Então, por isso foi escolhido um piloto italiano e não o Ayrton. E que jamais, no caso, o chefe da Brabham ia aceitar que Piquet vetasse ou indicasse o Ayrton Senna, que ele não tinha esse poder todo que o Ayrton achava que ele tivesse. Esse foi o primeiro incidente. Mas as coisas só ficaram pesadas mesmo entre os dois, né? Tinha uma troquinha, outra de farpa. Como eu disse, uma outra corrida que eles disputaram em primeiro lugar, a Senna na Lotus ainda, mas não disputaram o campeonato. Mas a grande situação, a briga mesmo se tornou pública, a rivalidade, a raiva se tornou pública, foi quando em 1987 o Nelson Piquet foi tricampeão mundial e Ayrton Senna terminou aquele mesmo campeonato em terceiro pela Lotus, uma equipe que seria hoje uma Red Bull, uma terceira ou quarta equipe em questão de importância na época. A Williams era a principal naquela época. E o Ayrton, naquela passagem de 87 para 88, ele é contratado pela McLaren Honda. E ao ser contratado pela McLaren Honda, ele dá um sumiço. Ele some no período de férias, não dá entrevista para ninguém nesse período. Todos os jornalistas atrás dele querem falar com ele e ele dá uma sumida. Ele só vai aparecer em 88 já nos treinamentos, já nos primeiros treinos, já nos primeiros aquecimentos de motores em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Naquela época, o Grande Prêmio do Brasil abria-se a Fórmula 1 e não era em São Paulo, não era em Interlagos, era no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Nem existe mais esse autódromo. E aí o que é que acontece? O Senna apareceu, só veio aparecer depois de todo esse tempo calado. O Senna aparece nesse dia e todos os jornalistas, lógico, perguntam qual foi o motivo desse sumiço. Um motivo contratual pela Honda, pela McLaren, o time dos sonhos que ele ia montar com Alain Prost, que naquela época já era bicampeão mundial. Então, assim, o Senna ele foi encurralado pelos jornalistas para explicar o motivo do sumiço dele. E aí o Senna solta a seguinte pérola, né? Eu sumi para o outro aparecer, se referindo a Nelson Piquet, dizendo que a contratação dele, deixando claro que a contratação dele pela McLaren estava fazendo mais sucesso do que o título, que seria o tricampeonato de Nelson Piquet. Logicamente, Nelson Piquet ficou uma arara quando soube disso, né? Inclusive, tem no livro lá do Senna, né, da biografia do Senna lá, que o herói revelado, conta que na volta, né, Senna, depois que foi embora de Jacarepaguá, do circuito de Jacarepaguá, pegou uma carona com o Galvão Bueno e ainda soltou a seguinte pérola pro Galvão. E aí, papagaio? Ele chamava Galvão de papagaio, o apelido do Galvão, né? Um apelido carinhoso, ele não se incomoda não. E mandei bem, né? Ele disse dessa forma assim para o Galvão, e o Galvão disse: olha, você mandou muito mal. O Galvão ainda deu uma puxada de orelha nele. Você mandou muito mal porque você está cutucando onça com a vara curta. E realmente foi o que aconteceu. O Piquet ficou, quando soube dessa frase, dessa fala do Ayrton, ficou revoltado, chamou tudo que era jornal daquela época, chamou todos os jornais daquela época e quis responder ao Ayrton Senna, e respondeu da maneira mais piquezista, se assim eu posso dizer. Ele pegou e disse: olha, o Senna não sumiu para eu aparecer. Pode colocar aí no jornal, ele não sumiu por causa disso. Ele sumiu porque ele não sabe como explicar, porque ele não gosta de mulher. Ou seja, porque ele é viado. Foi exatamente a resposta de Nelson Piquet. Piquet simplesmente aloprou com o Ayrton. O Ayrton, quando soube, ficou muito triste. Moveu até um processo contra o Nelson Piquet. Que não deu em nada, no fim das contas acabou que não deu em nada esse processo. Mas que foi a gota d'água, que foi o corte final na pouca relação que os dois já tinham. Os dois já não tinham uma grande relação, já não eram amigos, eram apenas pilotos de Fórmula 1 e brasileiros, o que era a única coisa que os assemelhava, né, o que de semelhança entre eles, mas pessoas de personalidades totalmente diferentes. No começo o Ayrton até procurava muito Piquet, mas Piquet nunca
deu muita atenção para o Ayrton, dizia que Ayrton tinha muita pressa na carreira, Piquet tinha menos pressa. Piquet primeiro queria correr de Fórmula 1, depois ajeitar um carro, ganhar corridas para depois ganhar campeonato. Senna já queria ir logo para a melhor equipe, segundo o Nelson Piquet, assim era a fala do Nelson Piquet, e ganhar já porque achava que era o melhor e pronto, acabou-se. Então assim, ele já não tinha uma boa relação. Essa acusação não, essa acusação de homossexualidade que o Piquet fez sobre o Ayrton foi a gota d'água. Aí eles cortaram relações de vez, deixaram de ser amigos de vez e não se davam bem de jeito nenhum. Acabam dentro das pistas, como eu disse, nunca disputaram um campeonato, mas fora das pistas a rixa basicamente ela começou dessa forma. E mesmo assim, gente, ficar bem claro, mesmo assim houve momentos de ambos os lados, tanto do lado do Ayrton como do lado do Nelson, que eles deram uma trégua. Por exemplo, quando o Nelson sofreu o acidente em 1992, se eu não me engano, nas 500 milhas de Indianápolis, um acidente pesado mesmo, onde ele quebrou as pernas, o Ayrton mandou um belo recado lá, desejando melhoras, felicidades e tudo de bom para o Nelson Piquet. Desejou todo o apoio do mundo para o Nelson Piquet. Ayrton que ainda estava na Fórmula 1. Quando o Ayrton morreu, o Nelson, por sua vez, falou que ele foi um dos maiores pilotos de todos os tempos, um dos grandes ícones do Brasil, falou do legado dele, da importância dele. Mas de vez em quando o Piquet solta umas, Senna já está falecido, infelizmente não tem mais como se defender, mas de vez em quando o Piquet solta uma ou outra também que parece voltar à época do Piquet dos anos 80 mesmo, né? De vez em quando ele solta. Mas muitas vezes é porque ele é provocado por jornalistas mesmo a falar. Ele às vezes nem quer falar, mas ele é provocado. Jornalistas gostam de fazer essa insinuação, essa disputa, né? essa questão entre ele e Senna. Por exemplo, teve uma entrevista dele que ele estava lá de Nigel Mansell, que perguntaram a ele, Piquet ou Senna? Entrevista em inglês, apesar de ter sido um repórter brasileiro. Tem no YouTube essa entrevista. E ele responde, I'm alive, ou seja, eu estou vivo, ou seja, em clara alusão a dizer, eu estou vivo enquanto Senna morreu, ou seja, um deboche claro, que até o próprio Mansell que está do lado dele diz, oh my God, diz alguma coisa como, minha nossa, não precisava ter dito isso. Alguns anos depois também o Nelson ele falou que o Senna era um piloto muito sujo nas pistas, que ele jamais colocaria a vida dele em risco, como o Senna fez em 1990, jogando o carro para cima do outro para ganhar um campeonato. A vida dele, Piquet dizendo, valia muito mais que qualquer campeonato do mundo. Então que Senna sempre foi, dentro das pistas, foi um piloto sujo. Senna infelizmente faleceu, não tem mais como se defender dessas acusações, mas de vez em quando Piquet volta a ser o Piquet dos anos 80, mas depois da morte do Ayrton, Nelson deu uma melhorada, andou falando bem do Ayrton. Quando o Rubinho ia mal na Ferrari, o próprio Piquet cansou de dizer que o único piloto que poderia competir com o Michael Schumacher naquela época era o Ayrton. Então, no fim das contas, apesar de todos os problemas que eles tiveram, eles resolveram, a trégua deles pelo menos foi de uma maneira educada, né? Se não foi de uma maneira de amigos, foi de uma maneira educada. Inclusive um dia após a morte de Ayrton, né? Dia 2 de maio de 94, Piquet deu uma entrevista a Marília Gabriela, onde ele diz claramente que não foi o enterro do Ayrton, porque ele não tinha cara para ir para o enterro do Ayrton depois de tantas brigas, de processos, de confusões, como o Alain Prost teve. Alain Prost teve uma relação pior até, muito mais conturbada com o Ayrton, e foi pro velório do Ayrton. E quase que ficava na frente, segurando a alça do caixão de Ayrton. E Piquet disse que na personalidade dele, na índole dele, ele não teria coragem para fazer isso, ele não teria vergonha na cara, ele teria a maior vergonha de fazer uma coisa dessa, né? Para ele seria uma demagogia, mas ao mesmo tempo ele entendia a dor e o sofrimento do povo brasileiro. Então o Piquet, no final das contas, depois de tantas confusões que ele teve com a Ayrton, e principalmente essa que foi a da acusação de homossexualidade, que rachou os dois de vez, rachou qualquer tipo de relação que os dois pudessem ter de vez, mandou bem. Sobre o comparativo deles enquanto pilotos, que fique bem claro, viu, gente? Antes de mais nada, aqui não estou do lado nem do Piquet, nem do Senna, mas uma coisa tem que ser dita antes de mais nada. O Ayrton, ele sempre teve uma grande
uma ótima relação com a mídia brasileira, ao contrário de Piquet. Muito, mas muito diferente a boa relação que ele tinha com a Rede Globo e que Piquet não tinha, por exemplo. A própria amizade que ele tinha com Galvão Bueno, principal locutor da Rede Globo até hoje, favorecia nessa situação, favorecia nessa ideia. Então, assim, não é como hoje, o mundo de 30 anos atrás, não é como o mundo de hoje, gente, onde temos várias televisões, TV a cabo, várias mídias sociais, a internet. Antigamente, gente, tínhamos um veículo de grande massa, um apenas, televisivo, ou seja, de imagem, que era a Rede Globo de televisão. E a Rede Globo de televisão gostava de fazer da figura de Ayrton um herói, um mito, um gênio, um homem, um semideus, um padim padeciço, como diz o jornalista Flávio Gomes. Então, isso daí também tem que ser deixado claro, que os dois são espetaculares, mas que houve sempre da mídia brasileira naquela época um amor mais declarado pelo Ayrton do que pelo Nelson Piquet, apesar dos dois, como eu disse, serem tricampeões. E aí também vai uma defesa ao Ayrton. O Ayrton não era para ter sido tricampeão, era para ter sido tetracampeão do mundo. Porque em 1989 ele foi garfado pelo Jean-Marie Balestre, que era o chefe da Fórmula 1 na época, numa corrida que ele ganhou. Ele foi tirado da pista por Alain Prost praticamente de propósito, voltou, passou todos os carros. Se ele tivesse terminado em segundo, ele não teria nenhum direito de reclamar, mas ganhou a corrida, ultrapassando o Patrese na última volta, ganhou a corrida e foi desclassificado. Então o Ayrton era para ter sido campeão na verdade de 88, 89, 90 e 91. Mas como ele foi desclassificado dessa corrida, o Prost ficou com a vantagem que tinha e acabou se sagrando campeão mundial daquele ano. Então o Ayrton também sofreu muito com a política do esporte. Então aqui tentamos ser justos. Acho que o Ayrton merecia não ser tricampeão mundial, mas tetracampeão do mundo. Mas vamos lá, um comparativo. Gente, tempo de Fórmula 1. O Ayrton, infelizmente, teve a vida ceifada em 1994, naquele acidente de Imola, que é outro motivo também que o povo, que causou a comoção que causou no povo, o povo viu ao vivo num feriado, que era o dia 1º de maio, o Ayrton morrer, ou seja, morreu ao vivo para todo o Brasil, infelizmente, num período que ele estava indo mal no campeonato. Tinham 3 corridas, a terceira corrida era de San Marino, as 2 primeiras o carro dele tinha quebrado, uma tinha quebrado no Brasil, tinha batido no GP do Pacífico, e o carro dele, no caso, ele estava com 0 pontos, e Schumacher da Benetton estava com 20 pontos na época, já tinha até uma certa vantagem em relação a Ayrton, quando aconteceu aquele trágico acidente. Então, 94 a gente nem conta, né? A gente nem conta. Mas assim, o Ayrton ele correu de 1984 até 1993, ou seja, dá 10 anos, né? Vamos contar 10 anos, porque ele correu completo o ano de 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 10 anos de Fórmula 1. O Nelson Piquet correu de 1978 a 1991. São 14 anos de Fórmula 1. Então o Nelson correu muito mais do que o Ayrton. Teve muito mais corridas do que o Ayrton. Alguns podem dizer o seguinte: o Ayrton só correu de carro bom e o Piquet correu de carros ruins. Esse é um argumento que ele não é tão válido assim. É bem verdade que o Ayrton ele correu em 84 na Toleman, depois foi para uma equipe bem média, que era a Lotus na época, e depois correu com a McLaren muito boa durante 4 anos, e depois já não tinha mais, a McLaren já não era um grande carro, a Williams já tinha recuperado o posto de melhor carro da Fórmula 1. Vamos dizer aí que Senna tenha tido 4 anos com um carro de grande porte. O Nelson Piquet, por sua vez, ele correu na Brabham, onde ele foi bicampeão mundial, em verdade, e correu na McLaren, correu em algumas outras equipes e foi campeão pela Williams. Vou até checar aqui, foi campeão pela Williams, que em 1987 era o melhor carro de Fórmula 1. Era o melhor carro do mundo. Inclusive, o título de Nelson Piquet de 1987, como eu já disse, com menos vitórias do que o título do Ayrton Senna. Estou até checando aqui. Do que Nigel Mansell, que foi o vice-campeão daquele campeonato. Perdão, vamos só recapitular então. Então, no caso, em 1987 ele correu de Williams e
quando ele correu de Williams, como eu disse, ele foi campeão em 87 com menos vitórias do que Nigel Mansell. Lembrando que a Williams era uma equipe inglesa e queria ver um piloto inglês campeão. Só que o Nelson Piquet sofreu até um acidente em Imola lá, como eu já citei, que perdeu a visão periférica dele e que ele na raça foi lá, sempre estando no pódio, sempre tendo regularidade, mas com menos vitórias que Nigel Mansell conseguiu ter campeonato dele mundial. Mas aí é que tá. Então, em 1987, o título dele foi com o melhor carro. Os outros títulos dele com a Brabham podem ser questionáveis, podem ser até discutíveis, mas aí é que tá. O Nelson Piquet cansou, e ele mesmo assume isso, de receber convites para pilotar na Ferrari. Cansou de receber convites do comendador lá da Ferrari, do Enzo Ferrari, do Dino Ferrari, para correr pela equipe de Maranello. E ele sempre se recusou. Ele gostava de acertar o carrozinho dele, a Brabham dele, a Benettonzinha dele já no fim de carreira dele na Fórmula 1. Correu ainda de McLaren, mas assim, basicamente ele gostava de acertar o carro dele. Ele sempre teve um medo, como ele mesmo disse, de correr de Ferrari, porque ele dizia que as vitórias dele na Brabham era o Piquet que ganhava. Já as vitórias dele na Ferrari, era a Ferrari que ganhava. Então, se ele não correu com carros grandes, importantes, isso foi por uma escolha dele. E não por falta de oportunidade, se assim eu posso dizer. Então, a gente não pode fazer nada quanto a isso. Foi uma escolha pessoal do Nelson Piquet. Sobre ele ser um acertador de carros também, que é uma coisa que as pessoas falam muito. Piquet é um excelente mecânico, é um excelente acertador de carros, espetacular acertador de carros, principalmente a parte mecânica dos mesmos. Mas o Ayrton também entendia e muito de mecânica, ajudava muito o pessoal da Honda na época que a Honda estava com a McLaren, entendia tudo de telemetria, sabia, inclusive ensinava os engenheiros da Honda onde o carro estava bem, onde o carro estava mal, onde o carro poderia ganhar mais alguns milésimos de segundo, décimos de segundo, milésimos, centésimos, décimos de segundos, qual trecho da pista, qual a entrada. Ou seja, os dois entendiam muito de mecânica. O Nelson era mais a parte mecânica mesmo, física. A de Ayrton era a parte mais de telemetria, mas os dois entendiam muito de carro. Os dois eram grandes acertadores de carro. Isso aí é um empate técnico. Quantidade de corridas. Títulos, 3 para cada um, como eu já citei no início do vídeo. Quantidade de corridas, né? Anos também eu já disse. 14 anos do Nelson, 10 anos do Ayrton. Quantidade de corridas. Até pelos 14 anos, o Nelson correu 204 vezes. O Ayrton correu apenas 61 vezes. Então, repetindo, Nelson correu 204 GPs, o Ayrton correu 161 GPs. Mas aí alguém pode dizer, na época do Nelson eram menos corridas por temporada. Também não é verdade. Tanto o período de Nelson como de Ayrton se aumentou, foi uma corrida ou outra. Eram 15 corridas, depois subiu para 16 e assim permaneceu até 94, quando o Ayrton morreu. Então, a quantidade de corridas sempre foi a mesma para ambos. E o Nelson, como eu disse, mesmo assim, o Nelson teve muito mais corridas que o Ayrton. Vitórias. Vamos para as vitórias. O Ayrton tem 41 vitórias. O Nelson tem 23 vitórias. Aí já começa a ter um pouquinho de diferença, né? Dessas pódios, o Nelson tem 60 pódios. É um número bastante respeitável. O Ayrton tem 80 pódios. Considerando que o Ayrton ele correu 161 vezes apenas na Fórmula 1, 80 pódios dá o quê? Metade. Ou seja, metade das corridas que o Ayrton correu, ou ele estava em terceiro, ou em segundo, ou em primeiro ao final dela. Isso é espetacular. Isso é um dado para um piloto espetacular. Em questão de pilotos. Eu não vou considerar pontos, porque pontos variaram com o passar do tempo. Teve uma época que o vencedor ganhava 9, outra época que passou a ganhar 10, hoje já ganha 25 o vencedor. Então não vou fazer esse comparativo, seria até injusto com o Piquet, porque o Ayrton tem muito mais pontos do que o Nelson Piquet. Outro quesito que a gente pode comparar dos dois: pole positions, ou seja, voltas mais rápidas que garantiram largadas na frente.
O Nelson Piquet, o nosso querido Nelson, vou até checar aqui para não cometer enganos, tem 24 pole positions, novamente em 204 corridas que ele disputou. 24 pole positions. Nas 161 de Ayrton tem 65 pole positions. É muita pole position, 165, 130, ou seja, é quase uma pole position a cada 3 corridas, o que Ayrton tem na carreira dele. É um número espetacular que também pende para o lado do Ayrton, nesse quesito, pende para o lado do Ayrton. Melhores voltas, aí temos uma vantagem para o nosso querido Nelson. Nelson, em suas corridas, ele conseguiu 23 melhores voltas, ou seja, 23 voltas mais rápidas durante as corridas que disputou. O Ayrton só conseguiu 19. Então aí Nelson Piquet tem uma vantagem em relação a Ayrton de voltas mais rápidas nas corridas que disputaram. O que mais que eu posso comparar entre os dois? Basicamente isso, né? Então, assim, dentro dessas perspectivas, temos um piloto como Ayrton Senna um pouco melhor, ou melhor, na minha opinião, do que o Nelson Piquet. Mas, como eu disse, cada um que mantém a sua opinião, cada um que tem a sua visão do esporte. Então, basicamente, os números, o que eu me propus aqui era mostrar os números. E esses números acho que são suficientes para dizer, ou para pelo menos que as pessoas observem quem foi melhor, quem foi dos dois pilotos. O importante, né, o melhor de tudo é que os dois eram brasileiros, os dois elevaram o nome do país durante anos e anos de Fórmula 1, quando o Brasil era o símbolo, né, das vitórias nesse esporte. Hoje já está longe disso, nem pilotos temos mais na Fórmula 1. Mas basicamente falei aqui sobre vitórias, sobre grandes prêmios, sobre anos na Fórmula 1, sobre voltas mais rápidas, sobre pole positions, o que mais que eu falei aqui? Sobre o número de vitórias, e dentro dessa comparação, cada um que tire sua conclusão. A minha, como eu disse, Ayrton leva uma ligeira vantagem sobre o Nelson Piquet. No mais, gente, cada um, como eu disse, com a sua opinião. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu precisei de um auxílio aqui para não cometer nenhum engano. Eu gosto geralmente de fazer meus vídeos de cabeça, todas as informações, mas aí fiquei com medo de algum erro, de algum número ser dado de maneira errada. Então aqui eu dei uma olhada rapidinho aqui no notebook. Mas de qualquer forma, até para que as informações saiam corretas para vocês. No mais, gente, muito obrigado por mais um vídeo assistido. Quero agradecer novamente ao pessoal do Museu da Pelada. Hoje eu estou usando a camisa do Canto do Rio, que é o time lá do Gerson, do Canhotinha de Ouro. Quero mandar um abraço para o Sérgio Pugliese e para o pessoal do Museu da Pelada. Mais uma vez, acessem lá a página do museu, que é muito legal. E dizer que, se gostaram do vídeo, se gostaram das informações, curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões sobre eventos que vocês queiram comentários meus sobre eventos esportivos ou figuras do esporte, tanto faz nacional como mundial, e tanto faz o esporte, para mim pouco importa. Como eu disse, aqui a gente fala mais de futebol porque as pessoas gostam mais de futebol, mas para mim todos os esportes são interessantíssimos e eu gostaria de falar sobre a maioria deles, ou a maior quantidade deles possíveis nesse canal. E, como eu disse, comentem, compartilhem, deem ideias, critiquem também aquilo que tiver que ser criticado. Mas no mais, gente, quem gostou, dê um apoio, se inscreve também no canal e até a próxima. Valeu!